Muito bem, gente, estamos aqui no Rádio Mais de Cristo, nosso canal no YouTube, recebendo neste momento o pastor Paulo Mazarém. Bem-vindo aqui à Rádio Mais de Cristo. Olha, prazer é meu estar com você, pastor Márcio, nesse programa que tem ido ao ar e tem alcançado muitas pessoas. Legal. Pastor Paulo Mazarém, ele é um dos responsáveis pelo Ministério de Ensino aqui na Mais de Cristo, que envolve aí a Faculdade Mais de Cristo, Escola Bíblica Dominical, que acontece todos os domingos, e também ele é o responsável na parte de editorial aqui da Mais de Cristo, nos materiais de discipulado. Vamos conversar sobre isso, um pouquinho do seu trabalho, e também ele apresenta, é um dos âncoras do Mais de Cristo TV, que vai ao ar no 49.1 na Rede Brasil de Televisão aqui em Florianópolis. E você que nos acompanha fora de Florianópolis, você pode acompanhar aí, né, através das redes sociais, inclusive youtube.com/MaisDeCristoTV. Lá tem alguns detalhes. Pastor Paulo, vamos falar um pouquinho, né? Ministério de Ensino na Mais de Cristo. Como é que você desenvolveu isso e descobriu, olha, essa é a área que eu amo, que eu gosto de fazer. Ensino, é isso? Perfeito, pastor Márcio. A gente geralmente parte da ideia de que vocação é algo que Deus dá e nunca Deus vai violar a vocação de ninguém. Deus jamais vai querer que você, por exemplo, seja um cantor se você não tem prazer com a música. Então, a gente vai descobrindo, né, o talento, o chamado. Eu, inclusive, gosto de fazer essa distinção entre talento natural e dom espiritual. Talento, você nasce. Agora, o dom, Deus dá para o exercício de um chamado. E na igreja nós temos lá em Efésios 4:11, né, uma declaração de Paulo que diz que Jesus deu uns para apóstolos, outros para profetas, outros evangelistas, outros pastores e os mestres. E o que falar de Paulo, né, que era realmente um homem dedicado a isso. Um dos conselhos que ele dá lá, numa das cartas, diz assim, traz para mim, né, inclusive não esqueça dos pergaminhos. Ele amava a leitura, era dedicado a isso, estudou aos pés de Gamaliel, né? Então, realmente é fantástico. Inclusive, na segunda carta de Paulo a Timóteo, ele fala, né? Procura apresentar-te como obreiro aprovado, que maneja bem a palavra da verdade. Quer dizer, você tem que dominar bem esse negócio. Se você não sabe dominar, não tá legal. É isso? É isso, é verdade. É incrível porque você vai pegar também, não é Paulo, mas é Pedro, e Paulo foi alguém que teve aí uma vocação e um chamado específico para o ministério da palavra, mas você vai perceber, pastor Márcio, que até Pedro, que era inculto e iletrado, vai escrever depois uma missiva, lá em 1 Pedro 3,15, ele vai dizer uma palavra-chave para a compreensão da palavra. Ele diz, olha, antes santificai a Cristo como Senhor em vosso coração, estando sempre pronto para responder o motivo da razão, da esperança que é em vós. E ele diz lá em 2 Pedro 3,18, Pedro, antes crescei na graça e no conhecimento. Eu sempre falo assim, um ministério que não pode faltar em uma igreja é o Ministério de Ensino. Por quê? Porque é estrutura, é base, é fundamento. Inclusive a pregação do pastor que trouxe aqui na quarta-feira, pastor Gesiel Lima, né? Ele falou que o cedro, primeiro ele demora 2 anos para aparecer, né? 2 anos, 4 anos para poder você visualizar pelo menos algo do cedro, porque naquele período em que ele não estava aparecendo, ele estava crescendo pelo menos 2 a 4 metros para baixo, né? Quer dizer, é estrutura, é fundamento, é raízes profundas, né? O cedro. Então eu entendo que o cristão na igreja, se ele não tiver com estrutura espiritual, e isso só na área de ensino da igreja, quer dizer, buscar o conhecimento. O crente, aceitei Jesus como Salvador, mas peraí, não pode ficar aí. Você tem que se aprofundar na palavra de Deus. Por isso que eu sempre dizia, né, lá na Assembleia de Deus eu fazia parte, agora na Mais de Cristo também, eu sempre digo assim, aceitou Jesus Salvador? Próximo passo, discipulado. Depois de discipulado, vai fazer um básico, um médio, um bacharel em teologia, porque você precisa aprofundar suas raízes. E com raiz mais profunda, você fica inabalável, né? Perfeito, pastor Márcio. E é muito importante a gente também apontar para
a vida de Paulo e de Pedro. Você percebe que Pedro foi discipulado por Jesus aí durante o ministério terreno. 3 anos, né? Que Jesus teve. Já Paulo, ele vai ser discipulado num período um pouco maior. Você percebe que Paulo se converte e não começa o ministério já no outro dia seguinte, mesmo ele tendo crescido aos pés de Gamaliel. Ele vai até inclusive destacar que tudo aquilo que ele aprendeu, ele considerou como refúgio comparado à revelação que o Senhor Jesus lhe dera. E ele vai ser muito modesto, lá em 2 Coríntios 11, 12 também, quando ele vai dizer: eu conheço um homem, se fora no corpo dele eu não sei, mais que foi ao terceiro céu e que viu coisas inefáveis. Inefável aí, se você pegar o dicionário, você vai ver que inefável é aquilo que você não consegue dimensionar com palavras. É algo inexplicável. Paulo era filósofo e teólogo. E a conclusão dele, olha, gente, com todo o repertório linguístico, vernacular, filosófico e teológico que eu tenho, eu não consigo descrever o que eu vi lá. É demais, é inefável. Agora é o seguinte, Faculdade Mais de Cristo, né? É toda terça-feira, é isso? Perfeito, Pastor Márcio. Nós temos aqui na Mais de Cristo, toda terça-feira funciona a faculdade. Nós estudamos uma disciplina por mês. No total, são 48 disciplinas, abrange aí 4 anos, mas nós estratificamos a faculdade em 3 segmentações. Se você, por exemplo, fizer 24 disciplinas, você é certificado com um básico. Legal. Você fez 36, você é certificado com o médio. Você fez as 48, então você é diplomado com o bacharel em teologia. Então, para se inscrever, é só vir na Mais de Cristo, procurar a Central do Ministério e também aqui a Secretaria da Igreja, é isso? Perfeitamente. Você que deseja responder com razão o motivo da esperança que há em você, porque eu sempre digo, Pastor Márcio, a nossa fé não é uma fé ingênua, não é uma fé cega, não é uma fé boba. O bispo de Cantuária, Anselmo, ele chamava a teologia da intellectus fides quarens, da fé inteligente. E a nossa fé é uma fé inteligente. Então você que deseja crescer realmente no conhecimento do Senhor, está aí uma oportunidade singular para você aprender a palavra. Porque tem muita gente, Pastor Márcio, que lê a palavra de Deus e não consegue entender. E a gente tem aí acadêmicos que já estão na sua 2ª e 3ª graduação, que fazem inclusive menção dizendo: olha, eu estou ressignificando tudo aquilo que eu aprendi e estou aprendendo muito mais. Às vezes chegam até a fazer essa comparação para destacar o nível da proposta epistemológica e teológica aqui da faculdade. E o preço, assim, irrisório, pífio comparado a qualquer outra instituição de ensino. Seria assim simbólico, né? Porque de acordo com a informação que está recebendo, o conteúdo que está recebendo, é muito maior, né? Então, e tem também a escola bíblica que acontece todos os domingos a partir das 9 horas da manhã. Você é nosso convidado. A gente está agora nesse trimestre estudando a mordomia. A gente já falou da mordomia do corpo, mordomia da alma e do espírito, mordomia da família, porque como diz Paulo em 1 Coríntios 4:1, convém que todos nós sejamos achados como fiéis despenseiros. Olha que importante isso. Tudo que eu tenho, tudo que você tem, na verdade, foi outorgado por Deus. É Ele que é o doador. Na verdade, nós não somos donos de nada. O grande erro daquele homem da parábola foi conjugar por várias vezes o pronome possessivo, minha alma, meus bens, sabe? Ele em nenhum momento glorificou a Deus. E aí, meia-noite, se ouviu um grito: louco, o que tens preparado para quem será se hoje mesmo pedirem a tua alma? Então a gente tem que ter essa consciência de que nada é nosso. Paulo diz em Romanos 11:36, porque dele, por meio dele e para ele são todas as coisas. É power esse, muito legal. Então, ó, a Escola Bíblica Dominical, todos os domingos, a partir das 9 da manhã, aqui na Mais de Cristo, Floripa, ok? Rua Professor Egídio Ferreira, 200, Capoeira, Florianópolis. Seguinte, além de você estar, né, na responsabilidade da Faculdade Mais de Cristo, Escola Bíblica, né, dos domingos, você também
trabalha aqui na Mais de Cristo na produção de conteúdo para os discipulados, né, dos ministérios. E o primeiro trabalho que você fez, a primeira obra que você ajudou aí a realizar aqui para Mais de Cristo, que a gente chama um preparo, um material didático, né? É isso, né? Material didático. Seria, então, o Corajosos Discipulado para Homens. Fala um pouquinho, como é que você preparou isso aqui? Como é que chegou em suas mãos, Pastor Júnior e Pastor Xandão, toda a equipe aí? Olha, o Discipulados Corajosos é um filho, né? Deus colocou no coração do nosso pastor sênior aqui da Mais de Cristo, Pastor Júnior, esse desejo. Na verdade, já era um sonho muito antigo do Pastor Júnior de materializar aí um projeto voltado para a área do discipulado. Legal. Quando a gente faz um inventário, Pastor Márcio, sobre a importância do discipulado, a gente vai perceber que a igreja moderna, contemporânea ou pós-moderna, por assim dizer, não prestou atenção no imperativo de Jesus, Mateus 28:19. Dallas Willard escreveu uma obra chamada A Grande Omissão. A gente tira o C de grande comissão e fica a grande omissão. E ele vai dizer o seguinte, olha, se a gente for analisar, a palavra cristão aparece apenas 3 vezes no Novo Testamento, ao passo que a palavra discípulo e discipulado aparece mais de 251 vezes. Isto é, a igreja pós-moderna, ela substituiu o ide e fazei discípulos por ide e fazei convertidos. Então hoje na igreja a gente tem 2 tipos de pessoas, nós temos o convertido e nós temos o obreiro. Veja que interessante. O evangelismo traz ou gera o convertido, né? O evangelismo gera o convertido. A preparação gera o obreiro. Mas o discipulado nós temos negligenciado. E nós aqui da Mais de Cristo entendemos que materializar esse sonho e ao mesmo tempo imperativo de Jesus é fundamental. Jesus disse em Mateus 28:19: Ide por todo mundo e fazei discípulos, batizando-os. E o batismo é trinitário, né? Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Quando você falou isso aí, eu voltei lá na história da igreja, no caso do catolicismo romano, em que proibia os seus membros de terem acesso à palavra. E da mesma forma eu posso associar quando Martinho Lutero ele fez a reforma e ele disse, não, vamos deixar a Bíblia para todos. Todos têm que ter acesso à Bíblia. Então, enquanto as pessoas não têm acesso à verdade, ou não têm acesso ao discipulado, não têm acesso à palavra de Deus com mais profundidade, é mais fácil de ser manipulada. Então eu vejo que é um grande erro que a igreja cristã odierna está fazendo em não fazer o discipulado. Mas graças a Deus que a Mais de Cristo é uma igreja que tem a visão de discipulado. E está aí desenvolvendo vários materiais, porque o nosso desejo é que todos os ministérios, é isso, né? Todos os ministérios terão um discipulado, é isso? Perfeito, pastor Márcio. O programa de discipulado, nós iniciamos ele aqui com os homens, os corajosos, mas nós já estamos pensando o discipulado Flowers, estamos pensando o discipulado face a face com os jovens e também com crianças, né? Porque é muito importante que a criança aprenda desde cedo o caminho que ela deve andar para que quando ela cresça ela não se desvie nem se afaste dele. Legal, viu? Quanto mais acesso você tem à palavra, mais você sabe da palavra e daí você é como os cristãos de Bereia. Verdade. Olha que interessante. Os cristãos bereanos, eles iam todos os dias, dia após dia, conferir se aquilo que o apóstolo Paulo... Não era assim, ó, fecha a Bíblia que agora Deus vai falar. Não, abre a Bíblia que agora Deus vai falar. E outra, né? Vamos ver se Deus confirma na sua palavra que Paulo pregou. É verdade, pastor Márcio, porque o que acontece? Eu sempre digo, a gente confunde um pouco a questão da revelação com a iluminação. Há uma diferença muito grande. Tem muita gente que diz assim, porque Deus me revelou isso. Não, Deus não revela nada que não esteja dentro da sua palavra. Aliás, a palavra de Deus é a maior revelação que Deus deu ao homem. O que pode acontecer é de Deus jogar uma luz, uma iluminação na sua mente quando você vai ao texto bíblico para você ter uma percepção que você não teve ainda daquela palavra. Porque a palavra se renova dia após dia, né? É verdade. Já aconteceu comigo de eu ter lido ali aquele texto bíblico e quando fui ler a segunda vez, uau, peraí.
Que coisa linda que tá aqui, né? Como a gente fala que há muitas verdades entre as linhas, né? Entre linhas. E o Espírito Santo, ele lança sobre a nossa faculdade mental o entendimento e a compreensão necessária, porque, querendo ou não querendo, ele é o autor da Escritura, né? Lá em 2 Pedro 21, vai dizer que homens inspirados pelo Espírito de Deus escreveram tudo aquilo que nós temos. Então, é fundamental que a gente entenda que sem o Espírito Santo a gente jamais vai conseguir ler a palavra na altura de que realmente na altura que ela deve ser lida, né? Como Deus quer que a leiamos, né? Verdade. Agora vamos falar, né? Já falamos aqui sobre discipulado, falamos sobre o material que está sendo produzido. Inclusive, ó, gente, Mais de Cristo Books. Isso, Mais Books. Isso aí. É a nossa editora aqui da Mais de Cristo. Está lançando esses materiais, tá? Discipulado. Tá aqui esse material para você. E futuramente também vamos ter livros maravilhosos aqui para você, e-books e muita coisa nova. Vai ter muita coisa boa chegando. E agora também você está ali como âncora no Mais de Cristo TV. Fala pra gente o que você faz lá no Mais de Cristo TV. Olha, Pastor Márcio, nós estamos aí na apresentação do programa que vai ao ar, né, todos os dias de segunda a sexta, das 10 horas da noite a 1 hora da manhã. A gente faz entrevistas, nós rodamos clipes e, é claro, sempre colocamos no ar a palavra de Deus que tem sido ministrada aqui. E o bom de tudo, sabe, Pastor Márcio, é que a gente já tem colhido frutos desse trabalho. A gente teve a oportunidade de conhecer uma pessoa que chegou à igreja através do programa. Ela contando que acordou um dia de madrugada, perdeu o sono 4 horas da manhã, e aí foi para a sala da casa dela. Ela olhou o controle ali, vou ligar a televisão. E ela ligou a TV e caiu na Mais de Cristo TV 49.1. Estava passando um louvor, ela começou a se sentir tocada pelo louvor, se emocionou muito, disse ela, e logo a seguir veio a palavra. E ela se sentiu ministrada por Deus, e nisso que ela está ouvindo a palavra, de repente sai a programação do ar e ela entra em pânico, em parafuso. Meu Deus, cadê? E pegou o controle e começou a procurar o canal e não achava. E aí desistiu e foi dormir. No outro dia seguinte, ela compartilhou com o esposo no café da manhã e disse: olha, amor, eu essa madrugada tive uma experiência. Eu acordei de madrugada, perdi o sono, fui até a sala, liguei a TV e eu vi uma igreja. Eu assisti um programa assim, fui muito tocada. Só que o canal saiu do ar. Aí o marido disse assim: olha, eu vou te explicar o que aconteceu. A nossa TV, volta e meia, sai o sinal da TV fechada, que é a NET, e quando sai, olha que milagre, olha como Deus é maravilhoso. Nada acontece por acaso, né? Ela dizendo: olha, o canal fechado saiu, o sinal saiu, e aí entrou o canal aberto, porque a nossa programação é em canal aberto. Isso, é verdade. E aí ela disse: mas assim, ó, amor, se tu quiser continuar assistindo, né, esse programa, tu pode assistir no quarto, porque no quarto a TV é aberta. E aí ela descobriu, era Mais de Cristo, veio pra cá, né, foi ministrada e agora é Mais de Cristo, pra glória do nome de Jesus. Ela é advogada, inclusive, irmã Adriana, o esposo, olha, que Deus abençoe a vida de vocês, de repente eles estejam assistindo aqui essa entrevista. Vão ter acesso, porque essa entrevista vai ficar aí para os nossos filhos aí no YouTube, né? Inclusive, né, você pode acessar aí no youtube.com e fazer a busca Rádio Mais de Cristo. Vai aparecer essa entrevista e outras mais que estamos fazendo aqui e publicando. Pastor Paulo, obrigado pela entrevista aqui. Alguma coisa a mais para nossos ouvintes e telespectadores? Então, olha, você que não conhece ainda a Mais de Cristo, olha, você precisa estar em um encontro conosco. Não sei de onde você nos visualiza, de onde você nos ouve, mas nós estamos aqui, né, em Florianópolis, localizados na rua Professor Egídio Ferreira, número 200, bairro Capoeiras. Estamos muito felizes de poder ser uma expressão viva do reino de Deus nessa terra. A Mais de Cristo é uma igreja família que vive os propósitos de Deus e que se respalda e se fundamenta na palavra de Deus, cujos princípios são eternos e inegociáveis. Legal, obrigado pela entrevista. Pastor Márcio, olha, eu que agradeço pela oportunidade e muito bom estar com você aqui, né, nesse canal que tem alcançado muitas e muitas pessoas mesmo, não só aqui no Brasil, mas fora dele.